Olá, queridos irmãos e amigos ouvintes. É com imensa alegria que através desse vídeo estou aqui para transmitir a palavra de Deus ao coração do irmão e do amigo ouvinte. E a palavra a qual Deus me direcionou nessa tarde abençoada para transmitir para cada um dos irmãos se encontra no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Meus queridos, a palavra de Deus fala grandemente conosco, dizendo a partir do versículo 1 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, dizendo: E também Saulo consistiu na morte dele, e se fez naquele grande dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando em casas, arrastando homens e mulheres, e o encerrava na prisão. Versículo 4, para encerrarmos a leitura. Mas os que andavam dispersos ia por toda parte, anunciando a palavra. Queridos, a minha passagem nesta live aqui que eu irei transmitir para você, meu irmão em Cristo e amigo ouvinte, é bem rápida. Nós iremos observar que sempre dentro das Escrituras Sagradas, Deus vem nos alertar sobre a importância de nós, cristãos, permanecer na palavra e de nós também, cristãos, levar a palavra dele adiante. A palavra de Deus, ela é uma grande revelação, a Bíblia, para nós. A palavra que não é exposta, ela não tem um efeito, mas quando a palavra de Deus ela é exposta à vida de qualquer ser humano, pode ter certeza que Deus ele tem grandes coisas para nós. Meus queridos, esse texto bíblico, a qual nós lemos aqui em Atos capítulo 8, no versículo 1 ao versículo 4, nós iremos observar que a Bíblia vai nos mostrar, se nós formos ver a história é o seguinte: ao crescer o cristianismo, observe-se que o nosso irmão Saulo, ele ainda não teve uma convenção verdadeira com Cristo. A Bíblia vai dizer que Saulo, ele perseguia a igreja do Senhor. A Bíblia também vai dizer que o mesmo Saulo, ele consiste na morte do diácono Estevão. Saulo foi um dos tais que consistiu na morte desse varão. Então observe que a Bíblia vai dizer que naquele grande dia houve uma perseguição contra a igreja do Senhor. Observe-se que essa perseguição dispersou muitos irmãos. Os irmãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. A Bíblia vai dizer que após essa grande perseguição, nós iremos ver no versículo 2, que agora alguns varões vai pegar o corpo de Estevão e vai para um cortejo, lamentando. Observe-se que algum desses varões ali está nesse exato momento num grande pranto por causa da morte de Estevão. A Bíblia vai continuar dizendo no versículo 3 que Saulo ainda continuava perseguindo a igreja do Senhor. Saulo entrava pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrava na prisão. Mas a mesma Bíblia que eu estou em mãos vai dizer: os irmãos que andavam dispersos, no versículo 4, ia por toda parte anunciando a palavra. Coisa boa é quando o cristão entende a importância de expor a palavra. A palavra de Deus ela tem que ser exposta para todos. Por isso que Jesus vai dizer: ide por
todos e anunciai o evangelho a toda criatura. E os nossos irmãos, mesmo em perseguição, mesmo sendo disperso, os nossos irmãos iam anunciando a palavra. Por quê? Porque a palavra, ela tem tudo para mim e para você. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra, quando ela é exposta corretamente, da maneira certa, tem que haver uma transformação de vida. Queridos, a Bíblia é bem clara para mim e para você. No meio desta grande perseguição, a Bíblia vai dizer no versículo 5: e descendo Filipe à cidade de Samaria, Filipe lhes pregava a Cristo. Quem é Cristo? A palavra, o verbo verdadeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a própria palavra. Filipe é um dos diáconos. Observe que foram separados 7 diáconos nos capítulos anteriores. Esse Filipe não se trata aqui dos apóstolos, mas se trata dos 7 diáconos que foram levantados para levar o evangelho, para servir a igreja do Senhor. Então Filipe desce para Samaria. Filipe, ao descer para Samaria, iremos observar que Samaria é um lugar de idolatria. O povo de Samaria misturava o culto a Deus a outras divindades. O povo andava meio dividido, ou seja, o povo estava na idolatria a outras divindades. Mas Filipe desce para Samaria. O diácono Filipe, quando chega em Samaria, a Bíblia vai dizer que Filipe pregava a Cristo. Quem é Cristo? O Filho de Deus. Quem é Cristo? A própria palavra. E quando esta palavra é exposta, versículo 6, a Bíblia vai dizer: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via sinais por ele que ele fazia. Ou seja, Filipe estava cheio de Jesus, cheio da palavra, porque ele estava pronunciando a Cristo. Cristo é a palavra. Você sabe o que acontece quando anunciamos esta palavra? Versículo 7: pois que os espíritos imundos saía de muitos que tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos era curado. Ou seja, aonde a palavra de Cristo é exposta, aonde a palavra de Cristo é pregada, aonde o evangelho é pronunciado da forma certa, você pode ter certeza que vai acontecer o sobrenatural. A Bíblia vai dizer que muitos paralíticos e coxos eram curados em Samaria. O porquê? Porque a palavra chegou naquele lugar. Filipe chegou pregando a Jesus, falando da palavra. Coisa boa é quando nós pregamos Jesus, a própria palavra. Filipe não chegou contando crônicas de Nárnias. Filipe não chegou e com entretenimento ao público. Filipe chegou falando de Jesus. A versículo 8, para me encerrar: e havia grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque a palavra foi anunciada. Talvez Samaria era um lugar de idolatria, muitos doentes, muitos paralíticos, mas Jesus chegou naquele lugar e houve grande alegria. Quando a palavra é exposta da maneira correta, da forma certa, você pode ter certeza, meu amigo ouvinte, meu irmão, que vai haver a grande alegria no teu coração. Versículo 12, vou encerrar. Talvez você está entendendo essa mensagem. É a palavra de Deus que cura, liberta e transforma. Não é o homem em si, mas sim Jesus, a palavra. Versículo 2. Mas como cresceram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e no nome do Senhor Jesus Cristo se batizava tanto homens como mulheres.
É no nome de Jesus que nós temos que pronunciar esta palavra. É a palavra de Deus que tem que ser anunciada ao coração do irmão. É a palavra que tem que ser exposta da maneira certa. Eu encerro dizendo que Deus venha abençoar a tua vida, meu irmão, amigo ouvinte. E nesse vídeo eu quero dizer para mim e para você que eu ainda prego esta palavra que cura, liberta e transforma. Não estou aqui para entreter o público, mas sim para pregar a palavra de Deus. Que Deus venha abençoar a cada um em nome de Jesus. E aqui eu encerro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?